Abram as suas Bíblias. Nós teremos muita coisa para contar aqui, mas eu quero dizer algo da palavra. Evangelho de São Lucas, capítulo 22. Lucas 22, 54 a 62. Repetindo, Lucas 22, 54 a 62 diz assim: Então, prendendo-o, o levara e o introduzira na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Guarde bem essa frase. Pedro seguia de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio, e juntos se assentaram, Pedro tomou o lugar entre eles. Entremente uma criada, vendo-o assentado perto ao fogo, fitando-o, disse: Este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: Mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo outro, disse: Também tu és um dos tais. Pedro, porém, protestava: Homem, não sou. Não sou este que vocês pensam que sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: Homem, não compreendo o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou das palavras do Senhor, como lhe dissera: Hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. E então Pedro saindo dali, chorou amargamente. Deus nos dê entendimento a sua palavra nesta hora. Amém, queridos? Quero usar aqui uma frase do pastor Éder. A mim compete pregar, anunciar, falar. Esse é um dever meu. O dever de vocês é entender. Eu vou falar, mas vocês vão ouvir e entender, se vocês de fato quiserem aprender de Deus. Coloque a mão assim no seu coração e diz: Pai, quero abrir o meu coração nesta manhã e peço que por meio do teu Espírito me traga a compreensão de tudo aquilo que o Senhor quer que eu ouça e entenda o propósito que o Senhor tem nesta manhã para a minha vida e para a vida daqueles que estão comigo no dia a dia. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. O texto é conhecido de grande parte de vocês, porque fala o momento em que Pedro negou a Jesus. Vocês poderão ver uma coisa em mim. Vocês estão vendo que eu estou tremendo, né? O nosso Deus é tremendo mesmo. Há pouco tempo eu fiquei sabendo que eu estou com Parkinson. Então me dá essas tremedeiras mesmo. E por isso mesmo, porque eu estou diante de um Deus que é tremendo. Então eu tremo mesmo. Tremo nas bases. Não é só no braço, não. Cada vez que a gente está diante de Deus para dizer que vai ser o intérprete de Deus, é muita pretensão do homem. Quem é o homem para poder desvendar ou falar alguma coisa daquele que é grandioso, que é sábio, que é maravilhoso? Eu não teria essa condição. Talvez a maioria de vocês também pense assim. Pode ser que alguns, por acaso, dizem: Não, mas eu faço. Isso é fácil. Isso é rápido. Não tem problema nenhum. Tem sim. Porque eu estou aqui me propondo a dizer para vocês o que o texto está dizendo, na minha interpretação. Mas eu não posso ser um intérprete de Deus. Deus não precisa de intérprete. Ele fala claramente.
Nós é que às vezes não queremos ouvir Deus, ou ouvimos aquilo que queremos ouvir, porém aquilo que nós não queremos nós deixamos de lado. A gente faz como um menino birrento, tapa o ouvido e diz assim, eu não quero escutar. Já viu dessa? Quando vem contra nós e a palavra, quando nós nos confrontamos com a palavra, ela nos mostra quem de fato somos nós. Ela nos revela isso. Nós que às vezes não acreditamos, ou não queremos acreditar que somos o que somos. Mas a palavra é clara em dizer, tu és um dos tais. O texto nos fala que Pedro, logo no primeiro versículo do que nós lemos, versículo 54, a parte B do versículo diz assim, Pedro seguia de longe. Há muitos de nós que seguimos a Jesus, mas seguimos de longe. Primeiro, não queremos ter compromisso com Ele, porque ter compromisso com Jesus é complicado, é muito complicado. Primeiro que nós vamos ter que abrir mão de muitas coisas que são nossas, e que a gente segura isso de unhas e dentes, e que nós não abriríamos mão de forma nenhuma. Isso aqui é meu, ninguém me toma, ninguém me tasca. Isso aqui custou suor, eu adquiri isso aqui com muita luta, com muita garra, e agora eu vou entregar. Começa no casamento. Quantos casamentos não dão certo porque nós não abrimos mão dos princípios que nós achamos que são verdadeiros e que às vezes não são, mas nós acreditamos neles, deixamos até de acreditar nos propósitos de Deus para acreditar em nós, nos nossos próprios propósitos, e às vezes realizamos esses propósitos nossos dizendo que é o propósito de Deus. Quão equivocados somos quando achamos que é isso mesmo. Então é melhor seguir de longe. Quando precisa de alguém para trabalhar numa determinada área, que dificuldade para encontrar, porque ele segue, é um seguidor, mas seguidor de longe. Não, eu quero só ouvir, né? Não quero falar, eu quero só, me deixa no meu cantinho. Queremos ser assim. Estamos vivendo numa época em que as pessoas não se comprometem. O amor livre, as coisas das quais ele não precisa abrir mão de nada. A esse é conveniente. Posso continuar com tudo? E a verdade é que quando nós nos confrontamos com Deus, com a sua palavra, nós temos que entender que de fato nós vamos ter que abrir mão de muitas coisas. O próprio Jesus fala e compara o reino de Deus. O reino de Deus é comparado a um homem que procura pedras preciosas, e ao encontrar uma de grande valor, ele volta, vende tudo que tem e compra aquela pedra, por ser ela preciosíssima. Quando nós nos deparamos com Deus, com o Senhor Jesus, é preciso que nós tenhamos essa atitude de abrir a mão das nossas atitudes, da nossa maneira de ser. Você vai ter que aprender tudo de novo. Sabe por quê? A palavra fala sobre um novo nascimento. Se você não nascer de novo e aprender coisas novas, deixar de lado, Paulo fala sobre despojar do velho homem. Significa você abrir mão dos princípios seus, todos que são seus, e implantar em você aquilo que é de Deus. É como se você, imagine num computador, você desprogramar, você fazer então, você pode pegar aquelas coisas que são preciosas, que está ali na memória, e você faz um backup, pega tudo aquilo, limpa por completo. E às vezes é preciso fazer essa limpeza na nossa mente, porque a nossa mente está tão cheia de bagulhos,
de coisas que não valem nada. Eu acredito que todas as pessoas, normalmente, todas as casas têm um quartinho de bagunça, não tem? Eu costumo dizer que é a sala de jogos. Tudo que não presta a gente vai jogando lá, né? Vai jogando. A sala de jogos. Queima a resistência de um ferro, a gente compra um novo e bota aquele lá. Não, depois, na hora que tiver tempo, eu vou trocar o chuveiro queima, a gente, em vez de trocar a resistência e tudo que queimou, a gente compra outro, então depois e lá vai estando. Você vai ver, então, bicicleta velha, né, com os pneus furados, você vai ver, então, liquidificador quebrado, né, e tanta coisa que vai sendo, são os bagulhos que você vai colocando ali. Assim também é a mente do homem, tudo que ele vai vendo, ele vai gravando. Mas o que diz? O que diz então a palavra de Deus? Rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei vossos corpos como sacrifício vivo, perfeito e agradável ao Senhor. E não vos conformeis com este século, com estas coisas dos nossos dias, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você só vai experimentar isso quando você, de fato, limpar a sua mente. Tudo aquilo que não presta, você tirar tudo isso. E depois você vai voltar somente com as coisas que o Senhor quer que você tenha. Aquelas coisas que, de fato, estão dentro do propósito de Deus. Porque Deus tem um sonho para a sua vida. Sonhe este sonho de Deus, porque Ele é o melhor. Não seja o seu sonho, mas os sonhos de Deus. Vicente, eu queria falar. Eu estou aqui que eu não estou me aguentando. É o seguinte, ontem eu estava lá na minha casa. Aí eu tinha chegado no trabalho, estava muito cansada. O Thiago estava com visita em casa. Eu falei, ai meu Deus, ele não arrumou mais as visitas. Aí teve uma hora que eu ainda tinha um café com Deus essa manhã. Eu falei, gente, aí eu peguei e falei, eu estou cansada. Mas eu tenho que ser forte, tenho que ser mulher aqui. Ficar junto com a minha família, tem que preparar o café. Eu abri a Bíblia, é exatamente essa palavra. E tirar limpou exatamente esse mesmo texto. Então... Glória a Deus. Mas Deus não está falando só com você, está falando a todos nós. Primeiramente Ele falou a mim. Falou primeiramente a mim. Me deu um puxão de orelha, para depois eu puxar de vocês. Certo? Em nome dEle. Glória a Deus. Então, quando é que nós seguimos Jesus de longe, como Pedro? Quando a gente resolve ficar um pouco mais em casa e chegar aqui atrasado, estamos seguindo de longe. Quando deixamos de fazer a vontade de Deus para fazer a nossa, ainda estamos seguindo a Jesus, mas de longe. Quando Deus nos dá a oportunidade de fazer alguma coisa e nós não fazemos, porque a gente passa para outro, estamos seguindo de longe. Tantas coisas que estão acontecendo e vai acontecer para nos despertar para o propósito real de Deus. Deus pode agir na nossa vida de muitas maneiras, mas há duas maneiras principais. Existe a vontade real de Deus, que é quando nós nos esvaziamos, nos entregamos, nos rendemos a Ele por completo. Tem pessoas que é difícil de se converter no seu bolso. Não é dizimista, não é contribuinte, ele é munheca, pão duro, até para as coisas de Deus, imagine para os demais, hein? Haja visto que alguns dizem que a coisa mais difícil que tem de converter em nós é o bolso. As outras coisas são mais fáceis.
mas o bolso é difícil. Então, quando nós nos rendemos e nos esvaziamos de nós mesmos, Senhor, convidando o Espírito Santo, Senhor, vem habitar em mim. Tudo aquilo que não está de acordo com o teu propósito, pode jogar fora. Mas não joga no quartinho, não. No quartinho da bagunça. Esvazia ali também. Quando nós fazemos a mudança, e nós estamos de mudança há uma semana, faz 8 dias que a gente está chegando aqui, ainda está, a maioria das coisas ainda está encaixotada, dentro das caixas de papelão, a gente procura uma coisa e não acha. Deve estar numa dessas caixas. E a gente tem que esperar, porque não tem onde enfiar as coisas, porque temos que buscar armário, tem que fazer uns ajustes para tudo isso. Mas nesses ajustes a gente descobre uma coisa, que nós temos muito lixo guardado. Vocês não imaginam quanto lixo nós tiramos lá em casa e deixamos para trás. E quantas coisas boas, preciosas que nós procurávamos estava tão guardada que nós não achávamos. Há muitas coisas boas em você, mas estão escondidas. E há coisas que estão aí saltitantes, está aí a aparência, mas não vale nada. Esvazia. Reprograme a sua vida. Permita que Deus mude a sua vida. Não é você, não é esforço seu. Você não pode fazer nada por você e nem pelo seu irmão. A única coisa, você pode orar por ele. Mas há uma vontade permissiva de Deus. Já que você está insistindo, então vai. Mas você vai ferir, vai te machucar, vai entortar seu focinho. Deus permite. Deus pode, então, existe a vontade real, a vontade permissiva de Deus. Deus pode nos responder de 3 maneiras: sim, não, espere. E ninguém gosta de esperar. A gente quer ver logo um não ou então um sim. E Deus não quer dizer o não, Ele primeiro quer preparar você para que você seja o sim. Assim como Jesus é o sim de Deus. Tudo que Deus quer realizar em nós é através de Jesus Cristo, porque Ele é o sim de Deus. Eu quero ser aquilo que Deus quer que eu seja. Eu quero viver da maneira que Deus quer que eu viva. Eu quero caminhar da maneira que Jesus quer que eu caminhe. Não de longe, mas próximo a Ele. Pedro era o mais ousado de todos, mas estava seguindo de longe. Mas outros, nem de longe seguiam, porque fugiram. No momento em que mais ele precisava, seus amigos os deixaram. Assim também, muitas das vezes, não queremos, às vezes, deixar a igreja. Sabe por quê? Porque pisaram no nosso calo. Porque mexeram conosco. O pastor falou uma coisa que eu não gostei. E eu vou embora daqui. Vou para outra igreja. Vocês já viram que nós estamos assim, que quantas pessoas são rotativas? Passaram por diversas igrejas e continuam ainda. Essas pessoas não querem seguir a Jesus de perto, mas sim de longe. Porque a hora que começa a apertar o parafuso, ele foge. Faz como os discípulos. Correram, sumiram. Por isso mesmo eu estou dizendo, você está fugindo de Deus. Está fugindo do Senhor Jesus. Eu quero terminar a minha fala aqui, neste momento em que Pedro pôde então entender uma coisa. Versículo 61. Então, voltando-se, o Senhor fixou os olhos em Pedro. O Senhor está te vendo, está te olhando. E aí vamos lembrar das palavras do Senhor, quando Ele dissera: hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Eu não o conheço. Nunca o vi nem na feira. Você é crente? Não, eu até vou lá na igreja dos crentes, mas isso é uma coisa muito fina para mim. Vou ter que ficar cheio de coisa, tenho que fazer tanta coisa, vou ter que deixar de fazer isso, deixar de fazer aquilo, deixar de fazer aquilo outro. E tem muita gente, porque quer guardar os seus próprios
seus bagulhos pensando que é precioso. Mas não é. Eu quero dizer para você nesta manhã: aproxime do Senhor Jesus. Não tenha essa mesma atitude que Pedro teve, seguir de longe. Comprometa com o reino de Deus. Comprometa-se com o seu Senhor. Faça de fato Ele o seu Deus, que acima de tudo e apesar de tudo, você vai continuar firme servindo a Ele. E para servir a Ele, nós temos que estar a serviço dEle. Você está a serviço do reino? Amém. O Senhor colocou algo na sua mão. Faça isso com alegria. Desempenhe este serviço. Honre ao Senhor com as suas dádivas, com as suas orações, com o seu serviço. Há muitas pessoas lá fora que quer seguir Jesus de perto, mas não sabe como. E vocês é que foram chamados, estão sendo treinados para passar essa palavra a outra, para gerar vidas para o reino de Deus. Devolvo a palavra. Deus nos abençoe.